Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing do Futebol. Hoje temos o prazer, ou vamos ter o prazer, de conversar com Inês Caetano, fundadora de Sports Embassy. Já vamos saber um pouco da Inês e saber um pouco sobre a Sports Embassy. Antes de passarmos até mesmo a apresentar e a falar com a Inês, gostava de fazer um apelo a quem nos ouve e quem nos vê, que fossem à página da Sports Embassy, que tem uma petição para a análise da legislação em vigor em relação à carreira de atleta. Acho que será muito importante para ler, informarem-se e, claro, fazerem a vossa assinatura. Eu já fiz a minha parte e faço esse apelo antes de apresentar a Inês e de agradecer. Inês, muito obrigado por aceitar aqui o convite. Obrigada eu. E pelo apelo também. Sim, eu lembrei-me de fazer logo ao início, porque muitas das pessoas, ou o grande número de visualizações, prende-se nos primeiros segundos, e então, olha, aproveitei para fazer logo de início o apelo. A Inês é licenciada em Educação Física, treinadora de rugby nível 2, e tem mestrado em Gestão e Marketing Desportivo, e é fundadora da Sports Embassy, que é esse o grande motivo que nos traz aqui à conversa. Inês, muito obrigado. E é um prazer. Obrigada eu. Sim. Inês, vamos começar pelo início, que é mesmo o que é Sports Embassy. Então, a Sports Embassy é um projeto social que tem como objetivo a promoção da carreira dual junto dos atletas e o acompanhamento dos atletas na sua preparação para o pós-carreira. Uhum. Neste caso, são vocês que vão ter com os atletas ou os atletas é que procuram a Sports Embassy? Até agora tem sido muito na base dos atletas procurarem a Sports Embassy, apesar de que nós vamos fazendo algumas iniciativas que nos fazem chegar aos atletas. Temos um congresso anual, temos as nossas formações, que eu sei que já vamos falar mais à frente, então são iniciativas que nós acabamos por promover para também chegar aos atletas, mas dentro daquilo que é a preparação individual de cada um, têm que ser eles a procurar-nos, até porque nós não podemos ajudar quem não quiser ser ajudado, não é? Claro. Como é que sentiram a necessidade de criar a Sports Embassy? Como é que nasce esta ideia? A Sports Embassy nasce de um conjunto de histórias, no fundo, histórias no desporto. Eu tive a minha, apesar de não ter sido uma atleta de elite, tive o meu percurso no desporto e portanto, a minha história, juntamente com histórias de outros atletas e ex-atletas, acabaram por fazer com que sentíssemos que havia a necessidade de fazer algo, porque aquilo que nós procuramos fazer é encontrar soluções para um problema que todos sabemos que existe, mas que ninguém faz nada para solucionar ou para encontrar aqui formas de diminuir o impacto que esse problema pode ter na vida dos atletas. E nós decidimos ou achámos que tínhamos capacidade de fazer algo por isso. Quando vos procuram os atletas, quando chegam até vocês, como, digamos, de uma forma geral, como é que chega? Quais são as dúvidas, quais são os medos? Chegam arrependidos de terem estado tanto tempo ligados ao desporto? Eu acho que existem atletas com alguns, eu não sei se arrependimento, se será mais frustrações e às vezes a canalização de sentimentos mais negativos aqui à volta da esfera da frustração relativamente ao desporto, ou à própria modalidade, ou ao próprio clube, ou em direção a algumas situações específicas da carreira deles. Mas é um bocadinho diferente de atleta para atleta. Aquilo que eu acho que é transversal é a insegurança. O atleta aprende a ser bastante confiante dentro da sua zona de conforto, não é? Está há muitos anos a fazer uma atividade na qual se torna um especialista, quer seja um atleta
de elite ou um atleta vá semi-profissional, digamos assim, dentro da zona onde ele se encontra, ele está na sua zona de conforto. E quando se vê obrigado a sair dessa zona de conforto, aparecem as inseguranças, ou aparece a insegurança, e depois, dentro de cada um deles, essa insegurança estará relacionada com diferentes fatores. Para uns é porque não têm formação académica, outros é por questões financeiras, outro é por questões de confiança, alguns é por todas elas, e portanto isso é que vai diferindo de pessoa para pessoa, não é? Porque nós no fundo temos todos contextos diferentes, características diferentes, e isso reflete-se reflete-se neste momento da vida dos atletas. Com a experiência que tem já esta ligação com os atletas ou ex-atletas, sente que os clubes ou as associações desportivas têm falhado com eles? Eu acho que não tem a ver, não se pode dizer que é uma falha, porque acho que a responsabilidade não tem que ser exclusivamente dos clubes ou das associações. Acho que o que falha é a falta de uma política desportiva que acompanhe o atleta a longo prazo e, portanto, desde da iniciação desportiva até à vida ativa do cidadão comum, não é? Quando deixamos de ser atletas e aquilo que nós queremos é que a população continue ativa. Há modelos que estão inventados, portanto não haveria necessidade de inventar a roda, era uma questão de aplicar boas práticas que já existem ao nosso contexto, e aí faz com que existam muitas falhas ao longo do processo. É óbvio que eu acho que os clubes deviam ter um papel, mas no fundo sinto que os clubes também só são avaliados pelos resultados desportivos e, portanto, é nisso que se focam, porque também é isso que lhes é cobrado e, portanto, acho que aquilo que falta é coerência. Eu não digo que não existem políticas desportivas, o que eu acho que existem muitas políticas desportivas, não existe uma coerência entre elas e, portanto, isso faz com que existam falhas no sistema e, obviamente, que se reflete na falta de apoio que os atletas têm dentro daquilo que é a sua vida fora deste contexto competitivo e do resultado desportivo. Talvez nos falte perceber a todos um pouco mais de cultura desportiva, porque é vencer dentro e fora da competição, não é? Porque muitos dos medos deles, eles são atletas, passam muito tempo a ser resilientes, a ser ambiciosos, a ser combativos, a lutar por resultados melhores e depois, quando saem, como estava a dizer Inês, quando saem dessa sua zona de conforto, às vezes até mesmo na sua procura de trabalho ou até voltar aos estudos, sentem essas dificuldades. Assim, viramos o foco outra vez para a Sports Embassy e gostava que me falasse dos programas que são desenvolvidos pela Sports Embassy, por exemplo, começando pelo Heads Up. Ok, o Heads Up, nós lançámos uma campanha faz agora um ano para criarmos esta plataforma. No fundo é uma plataforma digital que nós estamos a desenvolver. Gostávamos muito de poder apresentar alguma coisa aqui no primeiro trimestre de 2022. Precisamos de mais alguns fundos, mas as coisas estão encaminhadas e no fundo é uma plataforma de saúde mental que tem como objetivo contribuir para desmistificar o tema da saúde mental no desporto, dando ferramentas aos atletas e não só, portanto nós queremos chegar um bocadinho à comunidade desportiva no sentido da prevenção, e a prevenção faz-se de muitas formas, através da partilha de histórias, e elas já existem e já existem atletas que têm contado as suas histórias, as suas vivências neste campo, mas faz também dando informação, e a informação por vezes pode ser explicar a um atleta qual é a diferença entre stress e ansiedade, por exemplo, que parece que é simples, mas eu acho que a maioria das pessoas não sabe distinguir as duas situações e não sabe quando é que está estressado ou quando é que está ansioso, por exemplo. E se nós soubermos identificar isso em nós, mas também estivermos alerta para saber identificar nos outros,
podemos estar aqui a conseguir prevenir situações de impacto mais negativo, não é? Muitas vezes o que acontece é que as pessoas só procuram ajuda quando a situação já vai no extremo, e aí já não é uma prevenção, aí já é uma reação, não é? Já é uma intervenção completamente diferente. E nós temos como objetivo isso, e através também da plataforma mostrar que não há nada de errado em mostrarmos a nossa vulnerabilidade, porque para os atletas é muito complicado, porque são vistos um bocadinho como os heróis, não é? E portanto é difícil serem vistos como alguém, muitas vezes até que tem uma vida fora do desporto, não é? Parece que às vezes as pessoas não aceitam isso muito bem, quanto mais aspectos de vulnerabilidade. E portanto a plataforma vem para combater uma falha que existe, e que eu acho que existe na sociedade em geral, apesar de que a pandemia fez com que se falasse bastante mais até de saúde mental, mas que no desporto tem esta conotação ainda negativa de quando se fala neste aspecto, porque por causa daquilo que eu dizia anteriormente, não é? Os atletas são os super-heróis, têm que estar bem, têm que ter boas performances, e o resto não importa nada, quando é precisamente ao contrário. Quanto melhor estiver o atleta, melhor também vai ser a sua performance. As coisas estão intimamente ligadas, já se começa a perceber isso, mas achamos que é preciso dar aqui um outro passo, e portanto a plataforma vem nesse sentido. Aqui os clubes também poderiam ajudar os seus próprios atletas se eles próprios criarem um gabinete de apoio. Por exemplo, conheço o caso do Estoril Praia, sei que tem um grupo de apoio psicológico para os seus jovens atletas da formação. Penso que não deve ser caso único, mas há muito poucos. Porque eu há uns meses vi uma entrevista de um presidente do clube de futebol, Clube Belenenses, Patrick Moraes, em que dizia, quando foi confrontado com a questão dos atletas que saíam do Belenenses para o Sporting e para o Benfica, que o clube não era compensado. Ele digamos que não valorizou muito essa parte, porque era um dado adquirido, que eles não seriam, porque até uma certa idade eles movem-se nos clubes como querem, mas o problema que o Patrick Moraes sentia era quando eles regressavam, que era o saber lidar com a frustração de que ali não ganhavam tanto como nos outros dois clubes. E eles às vezes tiveram alguma dificuldade, foi mesmo em ajudar os jovens atletas a superar a frustração de ter que perder se calhar 2 fins de semana seguidos, não estavam habituados a ir no Sporting nem no Benfica. Daí eu estar a dizer que se calhar seria importante os clubes também pensarem nesses gabinetes de apoio logo nas formações. Mas depois também temos... Sim, peço desculpa. Queria só, em relação a este aspecto, já agora, deixar aqui uma nota, porque durante a pandemia foi feito um estudo que disse que, enfim, revelou números que eu acho que são perfeitamente assustadores. Apenas 13% dos clubes em Portugal nessa altura, portanto em 2020, tinham apoio psicológico para os atletas, e nós estamos a falar desde jovens, portanto desde miúdos. É uma atividade, e depois mais tarde para muitos uma profissão extremamente exigente, e do ponto de vista da pressão emocionalmente, claro. Exatamente. E vermos que em Portugal apenas 13% dos clubes têm apoio psicológico para os seus atletas, independentemente do escalão, acho que é verdadeiramente assustador, e só deu mais força a que nós avançássemos com este projeto, porque é uma ideia que nós temos desde o início, e estes números só vieram dar força e razão para que nós avançássemos com isto. Mas pronto, são números. É um estudo, nós temos tão poucos estudos em Portugal, portanto se pudermos dar aqui o mais chega de algo que foi... Temos que nos agarrar a esses números. Exato. Inês, e a Academia da Sports Embassy, qual é o objetivo? A Academia tem aqui duas vertentes. Tem a vertente direcionada para os atletas, onde nós promovemos formações distintas dentro daquilo que são áreas que nós achamos relevantes
para os atletas, porque a preparação que nós fazemos com eles do ponto de vista do pós-carreira, não é? De lhes dar as ferramentas para eles se prepararem, é uma preparação que nós fazemos de forma individualizada através do programa Your Future. E, portanto, eles não são colocados em contexto de sala de aula e não estamos ali a passar-lhes uma data de informação, como é que eles devem fazer, não. É algo totalmente direcionado para cada um deles, que respeita o seu contexto, respeita, enfim, todas as variáveis que existem na vida do atleta, mas depois sentimos necessidade de criar aqui formações específicas, porque depois existem necessidades que são transversais a todos. E, portanto, temos tido algumas iniciativas direcionadas para os atletas, desenvolvemos também aqui um conjunto de workshops que inclusivamente já estamos a fazer também a nível internacional. E depois temos a academia direcionada para as empresas, que o nosso objetivo e o nosso modelo de negócio baseia-se muito na questão da formação e da formação nas empresas, e deixo já o convite para quem está a preparar a sua agenda de formação para o próximo ano nas empresas que se lembrem de nós. Nós temos como objetivo levar o desporto às empresas. Nós temos uma população muito pouco ativa do ponto de vista desportivo, não chega a 20% das pessoas que praticam ou praticaram desporto. E, portanto, quando chegamos às empresas, significa que temos menos de 20% das pessoas nas empresas que tiveram a felicidade de adquirir competências no desporto tão importantes que nós sabemos que se adquirem, como a liderança, como a capacidade de comunicação, saber lidar com o erro, com a frustração, como dizia há pouco, enfim, entre tantas outras que nós conseguimos adquirir no desporto e que as trabalhamos de forma tão intensa e intensiva, não é? E, portanto, as nossas formações para as empresas, nós temos desde formações certificadas, workshops, palestras com atletas e ex-atletas, e, portanto, temos aqui um conjunto variado de opções com o objetivo de levar toda esta riqueza das competências que se adquirem no desporto para a realidade do mundo corporativo, porque, no fundo, nós não conseguimos sensibilizar as empresas a contratar atletas e ex-atletas, porque menos de 20% dessas pessoas é que entendem o que é que nós estamos a falar. Quando nós chegamos a uma empresa, mais de 80% das pessoas não entendem o que é que nós estamos a falar. E, portanto, era importante para nós estar junto das empresas e fazer com que essas pessoas sintam o balneário, nem que seja por umas horas ou por uns dias, e, portanto, a academia acaba por ter estas duas valências, portanto, o segmento dos atletas e das empresas. Uhum. Eu há uns meses também falei com o Diogo Luís, reparei a visitar o vosso site, que ele também colabora ou colaborou com vocês, e foi uma pergunta que fiz há uns meses, quando ele esteve aqui também no programa, foi como estava a situação, como estavam os atletas. Também falei no futuro, do quando deixavam as carreiras, e ele falava que ajudava alguns, tinha alguns até como clientes a ajudá-los nos negócios pós-carreiras, e achei muito curioso quando encontrei o Diogo. Também foi uma das pessoas que tive muito prazer em conhecê-lo e em falar aqui no programa, e é essencial também os ex-atletas fazerem parte da vossa Sports Embassy, como tem estado a dizer, não é? Com os testemunhos. Qual é a importância que dão mais confiança quando eles falam para o público em geral e para os atletas, Inês? Nós trabalhamos 99,5% com ex-atletas, em todo o tipo de formação que damos e em todas as atividades que fazemos, por vários motivos, e o principal é que efetivamente nós acreditamos na capacidade que os ex-atletas têm, e não há melhor maneira de promovermos isso que não seja todos nós sermos ex-atletas, e quando convidamos alguém, mesmo que seja uma formação técnica, existem N especialistas em diferentes áreas que vieram do desporto, e, portanto, é por aí sempre que nós vamos. Portanto, se vier uma empresa com uma necessidade de uma formação técnica numa determinada área, garantidamente que nós vamos ter um ex-atleta dessa área
que tem capacidade para dar essa formação, até agora assim tem sido. O Diogo Luiz é uma pessoa que desde o início que dá imensa força e que nos ajuda bastante, não só nas opiniões que nos dá, mas nas formações que já temos feito no âmbito da literacia financeira. E muitas vezes acabamos por direcionar alguns atletas que nos procuram para o Diogo, não quer dizer que depois trabalhem juntos ou não, mas Claro. ele está sempre disponível para dar a sua opinião, fazer a sua análise, e nós sabemos que é sempre uma porta aberta. Os jogadores, se dá confiança ou não, há aqui dois tipos de jogadores, ou de atletas. E estou a dizer jogadores porque normalmente são os das modalidades coletivas que conseguem ganhar mais algum dinheiro. Quanto mais dinheiro ganham, mais desconfiados são. E por vezes o facto de ser ex-atleta nesse aspecto não ajuda muito, são simplesmente desconfiados por natureza. Não quer dizer que depois, com tanta desconfiança que tenham, não quer dizer que tomem sempre boas decisões, claro. mas são normalmente mais desconfiados, no sentido de há mais dificuldade de deixarem entrar as pessoas no seu círculo. E, portanto, para questões financeiras, não sei, tem que ser o Diogo a dizer se ele acha que é uma vantagem ou não ser ex-atleta. Agora, para tudo o resto, considero que sim, porque é completamente diferente um atleta que está a passar por uma situação, lá está, de insegurança, falar com alguém que teve uma carreira desportiva minimamente bem sucedida, digamos assim, e que lhe diz, eu passei exatamente pelo mesmo. E nós agora temos aqui um conjunto de ferramentas que podemos usar para te ajudar. E acho que sim, aí é completamente diferente, fala-se a mesma linguagem, mesmo nas formações. Nós já tivemos formações um bocadinho mais diárias, um bocadinho mais técnicas, digamos assim, como marketing ou comunicação, e de repente estar ali um ex-atleta a falar com eles, em que as terminologias todas, lá os estrangeirismos todos, passam a não ter impacto nenhum, porque são explicados com terminologias e traduzidos com uma linguagem que quem anda no desporto, para quem anda no desporto é universal, não é? Claro que isso ajuda bastante e cria logo uma empatia diferente, os exemplos que se dão são de fácil entendimento e, portanto, e mesmo para as empresas, se nós queremos elevar a sensação do balneário e do desporto para dentro da empresa, tem que ser um ex-atleta para ter a capacidade de fazer isso. Ainda continuando nos projetos da Sports Embassy, temos ainda a montra de talento. Em que consiste esta montra? A montra de talento tem aqui duas variáveis, digamos assim. Por um lado, quando nós trabalhamos de forma individual com os atletas, no programa Your Future, chega a uma fase em que nós começamos a pôr o atleta em contacto com o mundo corporativo, e isso pode ser passar uma manhã numa empresa, dar-lhes uma experiência de um dia numa determinada atividade, acompanhar uma manhã ou uma tarde um determinado profissional, muitas vezes ex-atleta também, tem sido assim, dentro de áreas que são áreas que o atleta gosta ou que se percebe que são áreas para as quais o perfil do atleta faz um match, digamos assim. Só que muitas vezes eles não sabem o que é que são essas atividades profissionais e nós procuramos que eles tenham esse contacto junto das empresas. Depois, por outro lado, e tem tido uma aceitação bastante interessante, as empresas gostam de os receber e eles ao início acham meio estranho, mas gostam muito e até querem ir a outra empresa e conhecer e fazer esta atividade mais vezes, e temos tido resultados bastante surpreendentes. Pois, por outro lado, a Montra Talento funciona também quase como se fosse uma agência de recrutamento, ou seja, nós quando começamos a ter, ou se temos algum atleta ou ex-atleta que está pronto e preparado para ir para o mercado de trabalho, fazemos aqui uma busca ativa em conjunto com o atleta, e o contrário também, temos algumas empresas que nos procuram quando abrem processos de recrutamento e têm interesse nestes perfis, enfim, nestes soft skills, não é? Dos atletas, às vezes com necessidades técnicas
específicas, outras Então vezes sem necessidades... são empresas ligadas ao desporto, normalmente que procuram, não? Não, porque os soft skills, no fundo, são aquilo que as empresas todas procuram. Depois, algumas têm necessidades mais técnicas, de áreas específicas, outras a pessoa que procura não tem que ter uma especialização técnica e, portanto, eles valorizam mais os soft skills e pronto, temos conseguido já colocar alguns atletas no mercado de trabalho, felizmente. Acho que a pessoa que colocámos há mais tempo foi logo mesmo no início da Sports Embassy, ainda nem se chamava Montra Talento e, portanto, nós já existimos há 4 anos, essa pessoa já está há 4 anos na empresa e a empresa continua muito satisfeita e, portanto, isso para nós também é um motivo de satisfação. Em relação aos atletas que vos procuram, existe alguma modalidade que apareça em maior número? Eu diria que as modalidades coletivas em geral. Sim, não especificando nenhuma. E Não. entre homem e mulher? Aparece mais homens, mais mulheres? Conseguem Homens. mais homens? Por alguma razão? Veja, somos mais inseguros nós? Há muito menos mulheres a praticar desporto, logo por aí. E por outro lado, praticamente não existem mulheres a viver do desporto em Portugal, enquanto atletas. E isso obriga que desde logo as mulheres tenham uma carreira dual. E, portanto, em séniores, elas já estudam ou já trabalham. E, portanto, neste âmbito da transição de carreira, normalmente, forçosamente, elas já estão minimamente preparadas. Começa agora a existir um conjunto de atletas, mulheres, a viver do desporto, não é? Sobretudo no futebol, eventualmente algumas em alguma modalidade coletiva, mas não são todas. Portanto, mas isto é muito recente e, portanto, ainda não há muitas mulheres que estejam a viver do desporto, que estejam já, se calhar, a pensar no pós-carreira, infelizmente, porque acho que devem pensar nisso desde logo e não quando se aproxima a hora, e, portanto, tenho a esperança de começarmos a ter mais algumas atletas a procurar-nos com alguma antecedência. Nós, nesse sentido, até fizemos uma parceria com a Teammate, que é uma agência de futebol direcionada para mulheres, e somos parceiros deles nesta preparação das jogadoras para a vida após o desporto. Mas para as mulheres isto é uma realidade muito recente, viver do desporto, e, portanto, ainda não há... Eu espero que consigamos ter mais atletas profissionais femininas, como é óbvio, mas que isso não seja feito de forma sem uma preparação prévia, porque aquilo que tem acontecido mostra-nos que ok, vamos trabalhar para elas serem profissionais, mas de forma a que elas entendam que têm que se preparar para quando deixarem de ser profissionais. Algo que até agora, como disse, era algo que forçosamente tinha que acontecer, não é? Até porque podemos aprender com os erros que já foram cometidos até agora, e agora acho que sim. E minimizar esse impacto Exato. negativo nas mulheres, e, portanto, aqui acho que podermos aprender com os erros do passado e do presente pode ser uma vantagem nesta perseguição do desporto profissional para as mulheres, sem dúvida. Uhum. Inês, qual tem sido a maior dificuldade ou as maiores dificuldades que vocês têm tido para desenvolver os vossos projetos? Sobretudo a aceitação, não por parte dos atletas, mas por toda a gente que está à volta dos atletas, e desde as mais altas instâncias às menores, porque infelizmente este é um tema que não é prioridade em Portugal, porque os atletas também não são prioridade em Portugal, porque nós focamos-nos muito no resultado imediato, resultados financeiros e resultados desportivos, mas não havia desporto se não houvessem atletas e, portanto, a preocupação é muito válida. Claro que nós queremos ter resultados desportivos, como é óbvio, claro que temos de ter resultados financeiros, é preciso percebermos que se é feito um investimento, e se vamos falar de negócio, se é feito um investimento, se esse investimento é feito no atleta, qual é o retorno que nós esperamos desse atleta?
Eu acho que aquilo que nós podemos esperar de um atleta em quem é feito um investimento muito grande, além dos resultados esportivos, será que seja um cidadão ativo com capacidades de dar de volta à sociedade aquilo que a sociedade investiu nele. E, portanto, acho que aí é que é pensar, é que é fazer um plano de investimento a longo prazo e procurar esse retorno. Nós estamos aqui a tentar contribuir para que esse retorno realmente exista, mas temos muita dificuldade, não só porque as políticas não convergem, como eu dizia há pouco, e não são coerentes e não são transversais, mas também porque, como referi, nós temos mais de 80% da população em Portugal que nunca praticou desporto na vida e, portanto, nem sequer entendem a importância daquilo que nós estamos aqui a dizer, nem sequer entendem, se calhar, muitos deles, porque é que o atleta é atleta profissional e escolheu aquela profissão e, portanto, se depois disso tem problemas ou se vive um momento menos bom quando se prepara para deixar o desporto, problema dele, ele é que escolheu e, portanto, ainda temos muito caminho a desbravar na sensibilização dos agentes desportivos, por um lado, mas da sociedade em geral, por outro, relativamente à temática da necessidade da preparação dos atletas para a vida após o desporto. E, portanto, nós temos muita matéria-prima para trabalhar, há muitos atletas, nós temos muitas ideias para concretizar, obviamente que a falta de sensibilização das pessoas, ou de sensibilidade das pessoas para este tema, não ajuda aquilo que poderiam ser apoios que nós talvez pudéssemos conseguir, financeiros ou não, para concretizar aqui alguns dos nossos projetos, mas a verdade é que, mal ou bem, nós temos muitas ideias, já temos projetos implementados e continuamos a ter muitos atletas e, como disse, temos feito algum trabalho além fronteiras também, e onde, infelizmente, por um lado, mas felizmente por outro, temos sido mais reconhecidos. Tem sido gratificante, Inês? Tem tido vitórias? Fiz a pergunta em relação a dificuldades, agora quero terminar ou caminhar para o fim do programa com uma pergunta positiva. Tem sido gratificante desenvolver os projetos na Sports Embassy e tem tido vitórias também? Todos os dias são uma vitória. Nós, quando aparecemos, ninguém achava que nós íamos durar sequer um ano e, portanto, todos os dias para nós são vitórias. E nós, quando criámos o projeto e não tínhamos sequer um modelo de negócio, porque era impossível criar um modelo de negócio sem saber o que é que íamos poder fazer em Portugal, sem nenhum projeto onde nos basear, porque não existe outra iniciativa destas. Apenas podíamos olhar lá para fora, mas lá para fora existem projetos que estão direcionados para um contexto que não é o nosso, não é? E, portanto, aquilo que nós queríamos era, ok, se ajudarmos um atleta, já ganhamos. Então, todos os passos que nós demos são vitórias. Neste momento, nós estamos aqui a conversar, eu estou em Cabo Verde a dar um workshop em parceria com o Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, com a Associação de Atletas Olímpicos. Vou estar a participar no Fórum dos Atletas, vou estar a participar num fórum da Academia Olímpica de Cabo Verde, a seguir vou fazer exatamente o mesmo workshop na Macedónia e, portanto, isto são vitórias. Se me perguntar, mas não gostava mais de fazer isto em Portugal? Sim, mas no fundo o nosso objetivo são os atletas. Se os portugueses quiserem o nosso apoio, nós continuamos a dar e trabalhamos com vários atletas portugueses, não trabalhamos com organizações em Portugal, é a única diferença. Agora, se gostaria de ter mais vitórias, isso claro que sim, mas isso está na gênese dos atletas, não é? E portanto é até à vitória final, seja ela qual for, mas todos os dias são vitórias. Bem, e para terminar e para pensar em mais vitórias, o futuro tem projetos novos? Nós temos alguns projetos que gostaríamos de recuperar, que estavam a ser desenvolvidos antes da pandemia, sobretudo alargando a nossa atividade para os mais jovens, porque nós partimos de duas premissas. A primeira é de que existem duas transições de carreira. A maioria dos atletas em Portugal deixa o desporto na passagem para sénior, porque acaba por optar por estudar ou trabalhar e não consegue conciliar as duas coisas, e portanto isso é a primeira transição de carreira, ela existe e a maioria
dos jovens não está preparada para isso. A segunda transição de carreira, então já numa fase adulta, quer seja de forma ponderada e pensada, quer seja de forma inesperada, não é? Porque o atleta está sempre sujeito a lesões e a ter que parar forçosamente. E depois a segunda premissa é de que a preparação para a vida após o desporto começa quando se inicia a atividade desportiva e sobretudo quando o atleta decide ser atleta. E portanto nós queremos alargar isto aos mais jovens, quando eu digo isto, digo as nossas atividades, porque as competências que se adquirem no desporto começam a adquirir-se desde o momento que se começa a praticar o desporto. É preciso é que as crianças e os jovens entendam o que é que estão a adquirir e saibam depois traduzir isso e implementar isso noutros contextos. E acho que quanto mais jovens, quanto mais cedo eles perceberem isso, talvez menos insegurança sintam no futuro aqueles que depois seguem para uma vida desportiva de alto rendimento ou até profissional. E depois aumentar também a nossa academia no sentido das ofertas, de forma qualitativa, quantitativa, é um objetivo que nós também temos no futuro e finalmente podermos implementar a nossa plataforma de saúde mental. Inês, muito obrigado. Desejo-vos o maior sucesso, porque o vosso sucesso será sempre acompanhado pelo sucesso dos atletas e dos ex-atletas que vos procuram. Da minha parte, muito obrigado. Espero que assim continuem também a trabalhar com eles e para eles. Resta-me despedir a todos, à Inês, agradecer mais uma vez. Muito obrigada. E a todos os que nos seguem, que nos veem, que nos ouvem, muito obrigado. E não se esqueçam que o futebol não vive só da bola. Muito obrigado. Obrigada.